Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Danúbia, sou professora de Biologia e a gente agora vai falar sobre evolução humana, tá? Dentro das nossas aulas de evolução. Eu vou falar um pouquinho, tá? Resumindo, como foi essa evolução, como está sendo, tá? Até hoje. Então, quando a gente fala de evolução humana, corresponde aos processos, tá? De mudanças que originou os seres humanos e os diferenciou como uma espécie, tá? A nossa espécie atual, Homo sapiens sapiens. As características próprias dessa espécie humana, elas foram construídas há milhares de anos com a evolução dos primatas. Então, para destacar aí, não quer dizer que a gente descendeu, tá? O homem não descendeu do macaco, e sim compartilhamos em um determinado momento de vida um ancestral comum, como Darwin já dizia, tá? Então, segundo Lamarck, essa imagem aqui era correta da evolução humana, né? Que a evolução ocorria de forma linear. Mas essa imagem, gente, ela é errada. A evolução, ela não ocorre de forma linear. Ela ocorre com várias ramificações, como está aqui na imagem. Dessas ramificações vão haver várias modificações ao longo do tempo, ao longo de milhares de anos. E esses indivíduos que, mesmo compartilhando um ancestral em determinado momento de vida, como a gente compartilha um ancestral comum com todos os mamíferos e um ancestral comum com todos os primatas, mas cada um evoluiu para ser um indivíduo completamente diferente, tá certo? A gente compartilha algumas características genéticas, mas as adaptações são completamente diferentes para formar uma espécie aí diferente. Então, atualmente, a gente sabe aí que a espécie humana ela descende da família dos primatas, chamada de Hominidae. Fósseis que são encontrados, né, que ajudam a documentar essa história, mas ainda existe muita lacuna sobre isso aí. Então, de acordo com diversas pesquisas científicas, o aparecimento dos primeiros homens, dos ancestrais do homem, surgiu cerca de 3,5 a 4 milhões de anos atrás. Então, nesse período, uma população de primatas lá do noroeste da África se dividiu em linhagens que passaram a evoluir independentemente, tá? Então, por conta disso, não tem quando a gente conhece essa árvore aqui, a gente sabe que eles se ramificaram, se evoluíram independentemente, e nenhum deles, não tem como de um macaco desse nascer uma pessoa, tá? Não, são espécies diferentes, não tem como eles evoluírem mais para chegar ao ser humano, tá? A nossa linhagem é diferente da deles, tá certo? Então, há mais ou menos 30 milhões de anos atrás, começou essas modificações aí, né, dos primatas. Foi quando surgiu o primeiro primata sem rabo, e a gente foi tendo aí o gibão, o orangotango, o gorila, o chimpanzé, que se assemelham geneticamente a gente. Mas o homem, ele veio a surgir, tá? Há mais ou menos 3,5 a 4 milhões de anos. Então, o primeiro grupo, lá na África, né? Ele permaneceu no ambiente florestal, tá? Esses primeiros grupos, como os chimpanzés. O segundo grupo se adaptou a ambientes mais abertos, tá? Em savanas e Áfricas, dando origem ao Homo sapiens. Então, por isso que a gente diz que a África é o berço da humanidade. Os hominoides, que são os primatas que vieram, que é grande candidato aí a serem um ancestral mais comum, eles tinham o tamanho de um pequeno gorila, habitava em árvores, mas também descia solos, mas ainda era quadrúpede. Já os hominídeos pertencem à família que inclui o gênero Australopithecus, também o gênero humano. O Australopithecus afarense, que viveu há cerca de 3 milhões de anos, ele era um pouco mais alto que o chimpanzé, já caminhava sobre os 2 pés, né? Já era bípede, usava aí longos braços para se pendurar nas árvores, mais alto e pesado que o Australopithecus africano, que viveu entre 3 milhões e 1 milhão de anos, e andava ereto, usava as mãos para coletar frutos e atirar pedras. Então já tinha, né, o dedo também oponível, o uso do polegar. Constituía aí um grupo diversificado, bem sucedido. As principais características: postura ereta, locomoção bípede, dentição primitiva e a mandíbula mais semelhante à da espécie humana. O Homo habilis
é o primeiro, vem aí habilidade, daí vem esse nome, certo? Aí o Homo habilis, ele, o primeiro hominídeo do gênero Homo, ele viveu em cerca de 2,2 milhões há 780 mil anos atrás. Fabricava instrumentos simples de pedra, construía cabanas e provavelmente ele desenvolveu já uma linguagem rudimentar. Então ele já tinha habilidade aí para fabricar instrumentos, utensílios. Seus vestígios já foram encontrados também na África. O Homo erectus, ele descendeu aí do Homo habilis, viveu entre 1,8 milhões de anos a 300 mil anos atrás. Saiu da África já para alcançar a Europa, Ásia e Oceania. Aí eles fabricavam já instrumentos de pedras um pouquinho mais complexos, cobriu o corpo com as peles, viviam em grupos de 20 a 30, né? Já eram nômades, mas já viviam em grupos, né? Já tinham uma pequena convivência entre pessoas e utilizavam uma linguagem um pouquinho mais sofisticada, era mais social. Foi o descobridor aí do fogo, tá? Então, por conta dessas migrações para os outros continentes, eles foram tendo características diferentes, adaptativas, e assim para formar aí também subespécies, como o Homo ergaster, que é uma subespécie do Homo erectus, que teria migrado da Europa para a parte da Ásia, onde deu origem a outras várias linhagens. Então, se vocês perceberem, é feito uma árvore, vai havendo várias linhagens e de acordo com as adaptações, com as mutações, né, com que a seleção aí natural vai evoluindo, essas modificações vão permanecendo ao longo do tempo ou não, certo? Alguns já foram extintos, como como o caso aí do Homo neandertal, que também foi originado daí, conhecido como Neandertales, também desses homens, do Homo erectus, mas ele foi desaparecendo, até meio sem explicação. Então, eles não tinham queixos, era baixinho, pernas arqueadas, o cérebro maior que o dos outros humanos atuais. Então, essas características possivelmente foram selecionadas e já não se parece com os homens modernos atuais. O Homo sapiens, ele também descende do Homo erectus, surgiu entre 100 mil a 50 mil anos atrás. Trata-se daí do homem moderno, né? Ele foi se espalhando pela terra, deixando vários instrumentos, já tinha habilidade aí em fabricação de instrumento, osso, marfim, desenvolvimento com a pintura, já vivia em sociedade, já tinha também capacidade aí de enterrar, né, seus entes. Então, de acordo com os estudos, né, o último, né, já o Homo sapiens sapiens, originado aí a subespécie do Homo sapiens, ele teve a incrível capacidade de se espalhar por outras regiões do mundo em um relativo curto espaço de tempo, né? Porque também a Terra foi havendo aquelas modificações, tinha os períodos de glaciação, os continentes mais unidos, aí eles tinham como se deslocar. Então, aproveitando também essas conquistas consolidadas por seus ancestrais, né, como o uso de instrumentos, uma linguagem, teve a capacidade aí de desenvolver a linguagem, dominar o fogo, né, para seus alimentos, construir instrumentos diversos. Tudo isso foi ajudando a adaptação do Homo sapiens sapiens de hoje. Então, a principal característica, certo, do homem moderno, né, do sapiens sapiens, comparado aos seus ancestrais, é o cérebro, que é bem desenvolvido. Além disso, a gente também observa a capacidade de raciocínio, comunicação e inteligência para o desenvolvimento do sistema nervoso. Nessa imagem, a gente mostra bem a diferença, né, do Australopithecus, lá do gênero hominidade, o Homo habilis, que é o Australopithecus seria o primeiro, né? Depois vem os hominídeos, aí o Homo habilis, o Homo erectus, o Neandertal e o Homo sapiens, tá? Esse Neandertal, como tá aqui mostrando, ele já tinha
esses Neandertais já tinham uma organização, tá, verbal, e conseguiam já sepultar, tinham esse cuidado com o sepultamento dos seus mortos. Então, provavelmente eles conviveram aqui juntos, né, o Homo sapiens, até que desapareceram por alguma seleção e surgindo aí o Homo sapiens, e esse Homo sapiens também foi se modificando, tendo características favoráveis até chegar o Homo sapiens sapiens. E comparando aí as tendências evolutivas, dos primatas, a gente tem algumas aí fundamentais para o desenvolvimento, para chegar até a espécie humana. Primeira, o dedo oponível, tá? O desenvolvimento do polegar, que permitiu que ele segurasse objetos com força, permitiu que ele conseguisse pular e se deslocar melhor de galho em galho, enfim. O desenvolvimento do dedo oponível. A visão binocular, que é fundamental para a sobrevivência, que ele pôde mirar melhor os objetos, observar de longe, né, a certa distância. A diferença do ângulo visual era pequena, então ele permitia uma visão melhor aí desses primatas. E a vida familiar e o cuidado com a prole, né, a partir da hora que eles convivem em grupo também ajuda aí na sua sobrevivência, né. Então, essas características foram essenciais aí para o desenvolvimento, tá? Para a evolução cultural também, né? E cultural da humanidade, e a evolução aí para surgir a espécie, tá? A espécie do homem, com relação aos primatas. Bom, gente, eu falei tudo bem resumido aqui sobre a evolução humana. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, dúvidas, curiosidades, ou entre em contato comigo, tá certo? Até uma próxima aula. Se quiser aprimorar, tá? Quem não viu ainda as aulas de evolução aqui no canal, podem ir dar uma olhadinha, tá? A gente já tem algumas aulazinhas aqui na playlist de evolução, que eu vou deixar aqui pra vocês, tá? No cantinho, vou deixar aqui no canto pra vocês darem uma olhada, estudem, façam seus resumos e contem comigo sempre, tá bom? Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, gente.